A Delta estava de bom humor, ela conseguiu caçar muitos bandidos nesse momento e seguia o seu próprio dilema, né, de que força é a justiça e o poder traz mais poder, né. Só que, galera, a caça não é uma coisa apenas para você conseguir comida e para você viver, mas também para mostrar o seu poder. Caçar com o Shadow é o melhor palco possível para Delta. Ser reconhecido por ser um ser de um alto escalão foi uma honra para uma besta, principalmente ela que é mulher, e foi necessário fortalecer a posição dentro do rebanho. Esses são os valores do homem besta que ela acredita e sempre acreditou desde o que aconteceu no passado dela com a mãe dela. Shadow então perguntou o que ela iria fazer nesse momento com o corpo e apontou para o corpo ali, que era o corpo de um homem besta. Esse corpo era do irmão da Delta. Ela inclinou a cabeça e reconheceu o irmão dela. Pensando bem, a Beta simplesmente sentiu como se houvesse um peixe pequeno ali que dissesse algo desagradável para ela. Então, quando ela estava olhando para o corpo desse homem besta, foi quando ela lembrou de algo desagradável do passado por algum motivo. Essa lembrança de muito tempo atrás, quando ela era chamada Sarah, foi uma lembrança que marcou a vida dela. Mesmo que estivesse de bom humor nesse momento, ela pulou nas costas do Shadow, começou a marcar ali, pensar, e ao usar o cheiro do Shadow, sentir o cheiro dele, as coisas foram sumindo, né? As memórias foram desaparecendo aos poucos. Só que essa história não foi uma história contada dentro do anime, muito menos no mangá. Literalmente um passado que assombrou a vida da Delta, transformou ela na besta que ela é hoje, né? Numa luta insaciável pela sobrevivência dentro da sua própria família, cara. Então a gente vai conferir cada uma parte desse passado trágico que a Delta teve. Todas as dificuldades que ela passou, você vai entender um pouquinho do que eu tô falando. Essa lembrança realmente vai mexer com você. Isso aí, prepara um paninho pra dar uma chorada, que eu sei que o negócio vai ficar sério. Vem comigo, vamos lá. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A história começa numa cabana escura e estreita. Quando a Sarah ouviu a sua mãe ligando, chamando ela, né? Ela pulou e a sua mãe estava deitada na parte de trás da cabana por causa de uma doença que ela tinha. Uma epidemia que assolava o mundo nessa época. Ela tossia dolorosamente pedindo água para Delta. E aí a Delta deixou a cabana, né? Deixou a mãe dela lá e correu para buscar água. O sol da manhã estava algo deslumbrante, né? Do lado de fora, todas as pastagens continuavam até o horizonte, era uma coisa bonita de se ver. Quando ela chegou na água, os pés da Delta estavam molhados com o orvalho matinal. A água estava clara, estava brilhando, coisa limpa mesmo. E a Sarah de repente percebeu que estava tentando pegar água, só que ela estava sem o balde. Ela simplesmente esqueceu o balde em casa, a cabeça da criança. Então ela fugiu para pegar esse balde de volta aí, ela teve que voltar para casa. Só que naquela época, alguém passava e escovou os pés dela. A Sarah rolava no chão, se divertia. Só que lá haviam dois meninos que eram um pouco mais velhos do que a Sarah, que eram os irmãos dela, Lau e Rain. As orelhas da Sarah estavam quebradas, né? Ficaram para baixo depois de ver esses dois garotos aí. Eles chamavam ela de inútil. Tratavam ela como se fosse lixo, sacou? Como se fosse nada além de um saco de carne. Um lixo que não conseguia fazer nenhuma tarefa doméstica simples. Era assim que eles tratavam ela. O único motivo que eles pensavam dela poder ainda estar ali era porque de fato alguém tinha que cuidar da mãe dela. E é por isso que a Sarah não podia treinar, não podia se tornar muito mais forte, mesmo sendo a mais forte do bando. O Lau, que era um irmão dela, ficou irritadíssimo com isso e o punho dele foi direto na cara da Sarah. Ele deu um soco no rosto dela. Mesmo que eles sejam alguém jovem, porra, é um punho de um homem besta. E as bestas justamente são conhecidas pela alta força que elas possuem. A Sarah então saltou sobre o prato muitas vezes e o sangue escorreu na borda dos lábios dela. Quando se levantou devagar, os dois irmãos pareciam surpresos, incrédulos. Ah, nossa, bati em você! Enquanto diziam isso, eles até caminhavam para frente da Sarah. E aí eles começaram a falar para Sarah que não adiantava cuidar dessa mulher que ela estava cuidando, né, da mãe dela, justamente porque ela não podia mais caçar. E como o pai deles era o chefe do rebanho, não tinha como ele cuidar. Então ele se tornou o chefe deles ali e basicamente abandonou eles, igual o pai fez. Mas a Sarah não entendia o porquê que ele estava agindo assim. Afinal, era a família única, a única mãe que eles têm lá e tal. E cara, a Sarah ainda era pequena e não queria ver a mãe partir. Ela tremeu, apertou os dentes nesse momento. E voltou, foram palavras frias de volta para os irmãos. Lau acreditava de pé firme que os fracos não tinham valor. Essa era a lei que existia no rebanho dos homens besta. Eles não queriam nem mais considerar sua mãe como alguém da família, justamente tanto que eles foram reconhecidos por suas habilidades e foram adotados por uma outra família, né? A família número 3 do rebanho. Agora era Senhor Lau da família Peach e Senhor Rain da família Peach também.
Com isso, o Lau desprezava sua própria mãe, né, por ela ser fraca, e até disse que para Delta que da próxima vez que eles se encontrassem, se ela chamasse o seu irmão casualmente, ele a mataria na hora. Os dois então saíram rindo de lá, o Lau e o Rain, e depois de um tempo, a Sarah deu de ombros e voltou para casa. Limpando suas lágrimas, ela voltou para a cabana e lá ela abriu a porta da cabana com um sorriso, que ela sempre fazia quando a mãe dela estava lá. E a mãe estava esperando com um sorriso gentil também. Só que a Sarah pegou o balde então, né, segurava o balde na parte de trás da cabana justamente porque ela tinha esquecido. A mãe dela perguntou o que estava acontecendo, o que tinha rolado com o rosto dela. E pô, as bochechas da Sarah estavam como? Batidas, estavam vermelhas, estavam inchadas. E a desculpa dela foi que ela tinha caído no chão. Bateu a cara no chão, né? A sua mãe olhou pro rosto da Sarah, que ria como uma tola, e ela perguntou se Lau e Rain bateram nela. Justamente é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Mãe tem aquela visão, cara, sempre sabe das coisas. Mesmo que a Sarah quisesse negar isso aí, não tinha como. Quando a Sarah então tava com a cauda pendurada, né, e se dirigiu pra cama, a sua mãe riu, acariciou a cabeça dela, porque as mentiras da Sarah são fáceis de se entender. A Sarah queria então se tornar um pouco mais inteligente como a mãe dela é. Só que a mãe disse que era difícil, porque a Sarah tinha puxado o pai dela. E por isso ela era muito forte, era mais para um lado besta mesmo do que para um lado inteligente. A mãe então acariciou suavemente a cabeça da Sarah e mostrou como se tornar uma pessoa mais educada, falar mais educadamente com as pessoas, né? Nesse momento aí, ela começou a conversar ali sobre a família Dobell, né? Justamente porque a Sarah é uma garota, então ela não conseguiria entrar na família Peach, como Lau e o Rain fizeram, e a família Dobell também é uma casa que é grande o suficiente para ela conseguir viver, já que aos poucos a mãe dela sabia que estava se deteriorando e não aguentaria mais viver por muito tempo. A Sarah então disse que o irmão Lau e o irmão Rain são duas pessoas terríveis, dizem coisas terríveis para sua mãe, e justamente a mãe dela, estando doente, pô, ela sabe que eles não iam voltar mais para casa, mesmo que estejam tendo dificuldades aí. A Sarah gritava tudo em lágrimas, né? Por isso que tem a explicação lá do início dela justamente ter matado os irmãos. Ela não tava nem aí, cara. Principalmente porque os irmãos ainda caçaram ela depois. Vocês já vão entender, eu vou falar isso mais pra frente. Só que a mãe dela sabia que isso não podia ser evitado porque era a lei que existia dentro do rebanho. Ela nem conseguia mais caçar, justamente. Além disso, Lau e Rain, né, e a Sarah ainda eram crianças. Mesmo que eles fossem caçar, isso só iria atrapalhar os mais velhos. E como o pai dela era o líder do rebanho, como a gente disse, tem muitas outras casas que ele tem que cuidar. Se a mãe tivesse dado à luz a mais uma criança, ele teria ajudado mais. Só que o problema é que ela não podia mais ter um bebê. É por isso que não tem ninguém nessa casa que possa alimentar ela. E mesmo recebendo uma bênção de outra casa agora, ela não poderia continuar fazendo isso para sempre. A Sarah então abraçou sua mãe com força, um negócio caloroso, e continuou pensando que apenas ela estaria com a sua mãe, que os seus irmãos eram pessoas terríveis, que se largaram de lá, o que a mãe dela inclusive disse para ela não parar, entendeu? Parar de fazer isso, porque todos eles vieram dos mesmos lugares, né? Eram filhos dela também, eram povos. Lau e Rain ainda eram jovens e não tinham uma posição no rebanho. Era uma pena que eles vejam os pais como uma pessoa, a mãe provavelmente, né, como uma pessoa fraca, mas era algo que eles também estavam desesperados com isso que estava acontecendo. Dizendo isso então, a mãe dela limpou as lágrimas de Sarah com os dedos finos. A Sarah perguntava o que ela deveria fazer numa situação como essa, e a sua mãe só pediu desculpas. Mesmo sem saber o motivo, ela disse que os irmãos da Sarah, né, o Lau e Rain, já eram grandes e conseguiam caçar com as suas próprias mãos, e ela deveria aprender a caçar também para quando fosse mais velha. A voz era algo pequeno, sutil que saía ali. Dizendo isso então, a mãe da Sarah sorriu tristemente. A Sarah esfregou desesperadamente as costas da mãe, enquanto ela estava tossindo, né? Parecia que ela estava engasgada. A parte de trás levantada com as costelas fez com que o coração da Sarah disparasse um pouco pelo que poderia acontecer. A Sarah se virou então e começou a correr, viu que ela estava mais de boa, só que a mãe impediu a Sarah de sair da cabana. Por quê? A Sarah caiu com os ouvidos abaixados no chão lá. E aí a Sarah segurou apressadamente o balde. Na verdade, a sua mãe olhou ansiosamente para ela, vendo o que ela ia fazer, né? Justamente que a Sarah estava de costas indo buscar água, e aí ela liberou a Sarah tranquilamente. Se for buscar água, tá de boa, né? A noite caiu então, e esperando a sua mãe ir para a cama, a Sarah saiu sorrateiramente da cabana. O prado, que deveria ser por um horizonte completo, parecia ter sido pintado com uma tinta escura. Ainda assim, dava para se ver muito nos olhos da Sarah.
olhos, nariz e orelhas, a Sarah era mais afiada do que qualquer outra pessoa na sua família. E isso era bom, justamente para poder caçar sua presa. No entanto, a Sarah ainda era alguém jovem e não poderia ser levada para uma caça. Em particular, era costume que as mulheres fossem caçar muito mais tarde do que os homens também. Mas então ela não conseguiu se segurar, né, esperar esse tempo aí, e a Sarah entrou no prado escuro justamente para caçar. As pernas dela estavam tremendo, ela simplesmente estava muito mais assustada e nervosa do que quando seus dois irmãos bateram nela mais cedo. Seu irmão já era alguém treinado em caça, mas a Sarah não foi treinada em nada, tá ligado? Ela era literalmente quem não tinha nenhum conhecimento de caça na vida. Então ela foi lá, atravessou o prado com as suas pernas trêmulas e, cara, depois de um tempo, parou e explorou seus arredores, usando seus olhos, nariz e ouvidos. Justamente porque foi o tempo de explorar os arredores que, pô, repetindo isso aí, a Sarah ia mais longe da aldeia e do rebanho. Mesmo que o rebanho de monstros passasse perto dela, a Sarah prendia sua respiração, segurava e conseguia fugir. Ela era uma criança muito boa em se esconder. Pô, nenhuma das crianças do rebanho conseguiu encontrar a Sarah. Era difícil até para os adultos encontrarem. A tecnologia que ela usava para se esconder também funcionou com os monstros, e o tremor das pernas dela parou depois disso. Não tinha ninguém que pudesse encontrar ela nesse prado. Ela confiava do seu espaço, né? Isso acabou criando um espaço maior para ela também se movimentar lá dentro, criou uma confiança boa para ela, classificando a sua presa, mais uma vez falando nos olhos, nariz e boca. Porque, ó, se você olhar de perto, você consegue ver muito mais do que na escuridão. Se você cheirar, o vento lhe traz um cheiro fraco. E se você ouvir com atenção, você pode ouvir os passos e a respiração do animal. Ela entendia tudo isso. Por alguma razão, ela conseguia entender. E, de repente, ela viu que era um grande leopardo que estava à espreita na grama. Ele é um bicho forte no prado e tem um alto risco de geralmente não ser apontado, mas a Sarah sabia disso. Esse leopardo era alguém fraco. Ele se aproximava lentamente do vento e à medida que você se aproxima, o cheiro começa a flutuar mais, fica mais denso, sacou? Afinal, não tinha dúvidas pra ela agora. Esse cara com certeza cheirava o mesmo que a sua mãe. Naquele momento, a concentração de Sarah foi cortada, justamente porque ele lembrava da sua mãe. Isso porque a sua mãe não estava mais ali agora. Após a morte da sua mãe e a morte de um grande leopardo, a Sarah desprezou todo ele como se fosse uma pessoa fraca. Justamente esquecendo-se, ela começou a gritar. E antes que percebesse, tinha um grande leopardo na sua frente. As presas afiadas e a mandíbula aberta dele estavam se aproximando da Sarah cada vez mais, cara. Nesse momento, a Sarah pensou o quão fraco ele era. E depois disso, ela estava lá, acordou de pé no prado antes do amanhecer. O sol da manhã estava atingindo o céu distante. E aos seus pés tinha uma grande pantera que tinha sido derrotada, perdeu o fôlego. A Sarah estava chorando. Ela molhou todo o seu corpo com sangue e chorou com uma voz pequena, né? Pô, muito triste, cara. Não tinha uma única cicatriz no corpo dela, tá? Porque o sangue não era dela, não. Era do leopardo lá que ela conseguiu derrotar. E foi aí que ela começou a se dar conta de como é pecaminoso ser uma pessoa fraca dentro desse prado aí. Mesmo a Delta sendo a mais forte, ela ainda era uma menina. Se ela não tivesse nascido menina, cara, o seu pai teria até dado a ela a posição de uma próxima cacique, sei lá, uma dona da tribo, tá ligado? Ao saber que ela tem a possessão demoníaca, inclusive, que veio aparecer nela depois de um tempo, o pai da Delta ainda tentou matar ela. Só que a Delta conseguiu se esconder e escapar antes de se encontrar com o Cid, que aí foi quando ela teve, né? Quando o seu corpo chegou quase no limite ali de ficar impotente, né, pela possessão demoníaca, a Sarah foi encontrada por Alpha e Shadow. Os dois estavam juntos e imediatamente ela passou a atacar a Alpha, mesmo no seu estado debilitado, sem ao menos ouvir o que ela tinha para falar. Só que quando a Sarah olhou para o Shadow, ela permaneceu instintivamente imóvel. Parou naquele momento. Quando ela percebeu o quão perigoso e poderoso ele era, foi quando o Shadow se ofereceu para ela, para curar ela e dar a ela um lar. O que a Sarah aceitou, mano, sem nem pestanejar, né? Instantaneamente, por causa da regra, siga o mais forte que ela tem. Se o Shadow é o mais forte, ela vai seguir ele a todo custo. Desde então, o Shadow passou a chamar ela de Delta para também fazer com que ela esquecesse de todo esse passado que ela teve. Porque, cara, literalmente foi o que a gente falou lá no início. Vida e morte com a sua própria família. A família tentou caçar ela, ela viveu mal porque a mãe dela sofria de uma doença na qual ela ia partir. Os irmãos simplesmente acabavam com ela, tratavam ela igual um lixo mesmo. Eu acho que assim, ela teve uma história de superação muito boa e agora não teria piedade nenhuma contra os próprios irmãos para lutar com eles e acabar com eles. Até o próprio pai ela lutaria contra, né? Ela se inspirou muito e cresceu com base na sua mãe, mas graças a Deus a gente teve aí o Shadow para chegar e tirar ela de todo esse passado, de toda essa história horrível que ela estava vivendo, porque poderia ter sido muito pior.
tá? Se o Shadow e a Alpha não encontrassem ela, as coisas poderiam ter sido muito pior do que a gente espera que fosse. Então, galera, essa é a história da vida passada da Delta. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E se você curtiu, capricha naquele likezão. Pô, o like é forte, sempre dá essa força pra gente. E não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, cara, pra você poder não perder mais sobre os animes. Aqui é o lugar onde você sempre vai se manter informado, sempre tendo coisas exclusivas dos animes, que não acontecem inclusive no próprio anime, né? Tem mangá, tem light novel, tem curiosidade. Aqui tá recheado, isso aí não falta. A gente traz história direto dos livros oficiais. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração, um forte abraço pra você e até a próxima, hein? Valeu!